Cillian Murphy, que recentemente ganhou o Oscar de melhor ator por Oppenheimer, decidiu que o seu próximo filme seria esse drama histórico de orçamento limitado e situado na Irlanda. Uma história real, de temática pesada, mas aqui tratada de uma maneira bastante introspectiva e discreta. Com passagem pela competição principal do Festival de Berlim, o Urso de Ouro, Pequenas Coisas Como Estas ainda traz como atriz coadjuvante a Emily Watson e é dirigido pelo belga Tim Milans. Mas antes de continuar, clica no like e se inscreve nesse canal, porque isso acaba fazendo com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e ajudando o meu trabalho. Então clica no like, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de Pequenas Coisas Como Estas. Na década de 80, especificamente em 1985, o comerciante de carvão Bill Furlong, interpretado pelo Cillian Murphy, é um pai dedicado de 5 garotas e começa a desconfiar que maus tratos estão sendo feitos em jovens mulheres que estão abrigadas nas chamadas instituições madalenas, abrigos de igreja católicas que serviriam para acolher jovens mulheres mães solteiras, normalmente associadas à prostituição. Na Irlanda, esses locais, esses asilos, também ficaram conhecidos como lavanderias de Madalena, porque um dos trabalhos que as garotas faziam era justamente esse trabalho de lavagem de roupa. Então esses conventos da Igreja Católica, esses locais realmente existiram em grande parte da Europa e também na América do Norte, e para lá essas garotas eram enviadas com o objetivo de serem acolhidas, porque, em teoria, elas estariam precisando de ajuda. Mas aí, com o passar do tempo, foi se descobrindo que esses locais eram muito mais locais de penitências forçadas, castigos cruéis, quase uma prisão mesmo, do que locais de ajuda. Principalmente pelo fato de que essas mulheres, por serem jovens mães solteiras, eram normalmente associadas à prostituição pelos dogmas da Igreja Católica. Daí, inclusive, é de onde vem o nome da instituição, Lavanderias de Madalena ou Instituições Madalenas, justamente fazendo referência a Maria Madalena, a prostituta da Bíblia que se arrepende e passa a ser uma seguidora devota de Jesus Cristo. O filme tem essa estrutura de flashbacks constantes, então, à medida que tudo se desenrola, a gente vai aprendendo mais sobre esse protagonista interpretado pelo Cillian Murphy, que é uma pessoa bastante introspectiva, bastante misteriosa, bastante calada, mas como a gente vai aprendendo mais sobre a infância dele, a gente vai começando a pegar alguns pontos que se relacionam na trama que se trata na linha do tempo principal, digamos assim. Porque essas informações elas vão ser utilizadas para fazer justamente essa relação entre o que o Cillian Murphy, o personagem do Cillian Murphy, o Bill Furlong, passou na infância com o sofrimento das garotas no tempo presente do filme. O filme todo possui uma aura bastante triste e depressiva, o que é transmitido pelo espectador também, em parte, pela fotografia, de tons sempre cinza, e pelo clima também, sempre nublado. Eu acho que não tem uma cena no qual o sol aparece, o que também representa, o que também transmite esse sentimento de tristeza, de desesperança, de pesar. Relacionado, inclusive, a esse clima fechado, de chuvas constantes, sempre com uma garoa, a gente tem esse personagem do Bill Furlong, que é uma pessoa bastante introspectiva, bastante reservada, bastante fechada, e que vai se encontrar diante de um dilema moral quando ele começa a desconfiar. Depois de fazer uma entrega de carvão e chegar mais cedo nessa instituição, ele começa a desconfiar desses possíveis maus tratos. Isso começa a criar uma dúvida, uma angústia na cabeça do personagem. E uma das coisas que o filme faz em termos de linguagem para transparecer esse isolamento, essa dúvida do personagem, é isolar o personagem por meio do som. Quando ele está na mesa de jantar, com a família conversando, por exemplo, a gente percebe pelo som que quando a câmera foca nele, o som está separado. Ou então quando ele está em um bar muito barulhento. Além desse isolamento pelo som, a direção do Tim Milans também faz questão de separar o personagem pela mise-en-scène. Quando o personagem do Bill Furlong encontra o filho de um colega no meio da estrada, por exemplo, a gente tem os dois personagens dividindo o mesmo quadro, mas cada um em uma extremidade, um na esquerda, outro na direita, com um grande espaço vazio entre o meio, num enquadramento estranho, mas que também serviria para representar esse distanciamento. Ou então mesmo quando o Bill Furlong está conversando com a esposa, que a gente vê ela na cozinha, ele na sala, os dois sendo capturados ali em um único plano estático, e tendo essa divisão, esse espaço entre eles, até também separados pelo foco, pelo que a gente chama de rack focus, né? Ele focado e ela não, e sempre nessa alternância.
E existe uma certa elegância nesses longos planos estáticos, porque acaba que o filme e o diretor, na verdade, não quer chamar a atenção para si mesmo com grandes movimentações de câmera, closes ou muitas firulas, digamos assim, para, de certa forma, tornar a situação mais dramática do que a situação em si já é. Seria bastante diferente se a gente estivesse falando de uma direção, por exemplo, como a do Edward Berger, diretor de Nada de Novo do Front, um diretor que está em ascensão em Hollywood recentemente, que mesmo em um drama como o Conclave, ele ainda utiliza das firulas, das grandes movimentações. Um personagem está fazendo um discurso e a câmera gira em torno dele, ele tem que mostrar todos aqueles palácios suntuosos. E não me leve a mal, eu adoro o Conclave, gosto muito de Nada de Novo no Front também, mas é uma diferença de estilo. Aqui o Tim Milland é alguém que representa um trabalho muito mais discreto, muito mais silencioso e que vem bem a calhar aqui em Pequenas Coisas Como Estas pela temática envolvida. E por mais que por essa escolha de estilo existam certos momentos de uma lentidão ali mais acentuada, nunca deixa de ser interessante aqui em Pequenas Coisas Como Estas a gente acompanhar essa dúvida do protagonista, esse dilema moral dele. Interferir naquela situação de alguma forma, tentando ajudar aquelas pessoas, ou ignorar, tentar fingir que não viu e seguir a vida. E esse dilema ocorre porque a comunidade católica, quer queira quer não, ainda existia uma forte influência na região, o que levaria ao Bill Furlong, caso ele ousasse fazer qualquer tipo de denúncia, a facilmente ser julgado e excluído pela comunidade na qual o homem e a família viviam. Ao mesmo tempo, deixar tudo como está não é uma opção que traria paz para a consciência dele, porque ele sabe que poderia ser um dos responsáveis por acabar com o sofrimento daquelas jovens mulheres, daquelas garotas. Além da direção e dessas pequenas estratégias de linguagem que dão o tom do filme, importantíssimo para que Pequenas Coisas Como Estas funcione e seja tão impactante, é a gente ter uma atuação excelente do Cillian Murphy. Ela é econômica e discreta no sentido de que aqui a gente não vai ter nenhuma grande cena na qual o personagem vá explodir ou romper em um choro copioso, fazer um grande discurso inspirador, mas que vai conseguir transmitir com a expressão, com o olhar, toda a dúvida e aflição daquelas situações nas quais o personagem é inserido. Cheio de dúvida e aflição mesmo quando tenha que ser levado à ação por impulso, além de trazer o peso de todos os traumas que o personagem viveu e que vão se relacionar com a trama, com as dificuldades que a trama lhe impõe. Então Pequenas Coisas Como Estas passa longe de ser um melodrama no qual a gente vai encontrar pessoas chorando ou gritando contra injustiças, mas sim uma obra que trata essa tragédia com uma abordagem muito mais discreta e sutil, mas nem por isso menos cortante ou menos impactante. Beleza, pessoal? Me diz aí nos comentários o que foi que você achou de Pequenas Coisas Como Estas, ou se você vai assistir, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!